Oi, pessoal! Estou aqui para falar de um tema que vocês me pediram, sobre disciplinas isoladas. Já tem alguns vídeos aqui no IGTV, né, e no canal falando sobre isso, sobre como eu acho isso uma grande vantagem, um grande pontapé inicial para você entrar no mundo do mestrado. Mas, como a PUC lançou o edital de disciplinas isoladas, né, para o segundo semestre, e eu divulguei esse edital, eu percebi que surgiram muitas dúvidas, vocês até me mandaram muitas no privado e algumas também na caixinha de perguntas. Então eu resolvi fazer um apanhado dessas dúvidas para deixar tudo bem explicadinho, tá bom? Mas a princípio eu quero falar para vocês sobre o que são essas disciplinas. As disciplinas isoladas são disciplinas que fazem parte do programa de pós-graduação, do mestrado e do doutorado. São disciplinas normais que os mestrandos e os doutorandos estão lá fazendo, com professores do próprio programa. Então, o que acontece é que essas disciplinas normalmente, quando a matrícula dos alunos regulares termina, sobram algumas vagas. E essas vagas são ofertadas na modalidade isolada, que é uma disciplina avulsa, que a pessoa pode fazer avulso, sem ter feito o processo seletivo do mestrado e do doutorado regular. Então, você vai estar convivendo com colegas que já são mestrandos e doutorandos, vai conhecer os professores do programa, possivelmente esses professores vão estar na banca depois te avaliando. Você vai ter acesso à rotina de um mestrando, né? Pelo menos um pouco, porque uma disciplina pelo menos você vai estar fazendo. Então, assim, eu acho que é sim uma grande vantagem fazer essas disciplinas. Principalmente por conta do networking que você ganha e também pela experiência de ter um gostinho de como que é fazer um mestrado. E aí, com esse gostinho, você vai conseguir definir realmente se você quer ou não fazer o processo seletivo. No meu caso, o gostinho foi tão bom que eu quis muito fazer o processo seletivo e aí logo fiz e agora sou uma mestranda regular. E aí, é importante a gente falar aqui que não é preciso fazer o processo seletivo regular para fazer parte dessas disciplinas isoladas. Como eu disse, normalmente são vagas remanescentes que sobraram dos mestrandos regulares que já fizeram a sua matrícula. E aí, a secretaria vai divulgar no site quais são essas matérias, se elas estão disponíveis, quais são as vagas, qual o horário, qual o professor que vai ministrar a matéria. E aí, com isso, você pode escolher qual é a melhor que se adequa ao seu perfil. E aí, pessoal, chegou uma dúvida para mim que foi a seguinte: tem disciplina todo semestre? Em geral, tem sim, porque todo semestre o programa vai funcionar com disciplinas para aqueles alunos regulares. Então, normalmente todo semestre tem sim essas vagas remanescentes que são ofertadas na modalidade de isolada. Aconteceu em 2019, no primeiro semestre de 2019, a UFMG ela não ofertou as disciplinas isoladas. Não se sabe o motivo, né, mas eles soltaram uma nota informando que não haveria nesse semestre. O que significa que não é obrigatório, né? A universidade ela não está vinculada ao compromisso de sempre disponibilizar essas disciplinas. Mas, agora falando na experiência prática, em geral, sim, todo semestre tem, tá bom? Mas é importante você pensar que é o seguinte: as disciplinas são cíclicas. Não é porque uma disciplina que teve nos primeiros semestres de 2020, não necessariamente ela também vai ser ofertada no segundo semestre de 2020. Então, às vezes você pensa assim: eu gostei muito dessa disciplina aqui, sobre direito do trabalho no terceiro setor. Gostei muito, mas eu não vou fazer ela agora porque eu tô apertada, porque eu tô com preguiça, por N motivos que são válidos. Você pensa o seguinte: como tem todo semestre, eu vou fazer no semestre que vem. E aí chega no semestre que vem, essa disciplina não foi ofertada. É porque as disciplinas elas seguem uma certa ordem no programa. O programa de pós-graduação ele tem uma gama de disciplinas que ele tem que ofertar, obrigatórias, optativas, e aí nem sempre todo semestre vai ser ofertada a mesma disciplina. Então que isso fique bem explicado para não cair no erro de achar que ela vai estar sempre lá disponível. Nem sempre, pode ser que de um semestre para o outro isso mude, tá bom?
Outra pergunta que chegou para mim foi a seguinte: quem está na graduação pode fazer disciplina isolada? Não pode, porque a disciplina isolada, na hora que você faz o requerimento e faz a sua inscrição, ela é necessário você comprovar que você já se graduou. E aí, quem está na graduação, infelizmente, não vai ter esse requisito. O que alguns programas permitem, e aí depende também do professor daquela matéria, é possibilitar que o graduando assista na modalidade de ouvinte. Mas o ouvinte, ele não é matriculado, ele não é um aluno como os outros, ele não vai ter um certificado de que ele fez aquela matéria, ele não vai poder depois abater essa matéria, então é diferente, tá bom? Mas isolada especificamente, não tem como um graduando fazer. E aí, eu aproveito nesse momento para dizer o seguinte: eu falei que na hora de fazer esse requerimento, você tem que juntar o documento, né, que comprova que você já se graduou. Você junta também alguns outros documentos e o processo seletivo da disciplina isolada, ele é bem tranquilo. Na PUC, por exemplo, uma vez que a disciplina é ofertada, você vê quantas vagas tem, você faz um requerimento no próprio site interno deles, mostrando que você quer fazer aquela matéria, né, do professor fulano de tal, e você faz uma carta de apresentação e uma carta de motivação do porquê você quer fazer aquela disciplina. Na UFMG, eu sei que também é preciso apresentar uma espécie de aceite daquele professor. Eu nunca fiz disciplina isolada na UFMG, até a última vez que eu soube, era assim que funcionava. Não sei se continua dessa forma, acredito que sim. Inclusive, se você tiver outra informação, compartilha comigo que eu vou adorar, né, ser atualizada. Então, isso vai depender do sistema interno de cada programa, mas, em geral, é bem tranquilo. Os professores costumam deferir o pedido, né, de acordo com o número de vagas, e aí é só correr para o abraço e aproveitar. E aí, outra pergunta que chegou para mim foi a seguinte: você escolheu as suas disciplinas aleatoriamente? Como escolher essa disciplina? E aí, gente, aqui tem uma coisa importante. Essa disciplina, ela vai ser uma porta de entrada para você naquele programa. É lógico que se você acaba fazendo uma disciplina e depois vê que não era bem isso, que você não gostou tanto daquela área e tal, você pode trocar? Você sempre pode trocar, né, gente? A gente é livre. Mas é muito importante que você já escolha essa disciplina pensando que aquilo realmente vai ser um abridor de caminhos para você. Então, nesse sentido, o que eu fiz? Eu olhei lá no programa da pós qual era a área que eu me enquadrava. E aí eu me enquadrava na área número 1, que fala sobre autonomia privada, regulação, democracia. E aí, dentro dessa área, tinham 3 linhas de pesquisa. A primeira linha de pesquisa falava sobre as questões de direito privado, sobre um viés existencial, direitos da personalidade, bioética, biodireito, direito de família, essas questões mais ligadas à parte extrapatrimonial. Tinha a linha número 2, que era a linha que tinha essa parte do direito privado voltada para a área patrimonial. Então, direitos reais, responsabilidade civil, etc. E também tinha a terceira linha dentro dessa área que falava sobre o direito do trabalho. E aí, eu percebia que eu me enquadrava perfeitamente na linha número 1, que era essa dos direitos existenciais. E aí, o que eu fiz? Procurei logo quais eram as disciplinas isoladas que estavam disponíveis para essa linha número 1. Então, no primeiro semestre de 2019, que eu fiz a minha primeira isolada, eu fiz a isolada que estava disponível lá de direito de família. Tinham 3 disciplinas disponíveis. Direito de família, se não me engano, bioética, eu acho. E agora eu já até esqueci, pessoal. Mas por que eu escolhi especificamente essa do direito de família? Porque eu admiro muito o professor que dava aquela matéria. É o professor Valcir. Quem é aluno da PUC sabe que o professor Valcir é assim, uma grande referência. E aí eu tinha muito interesse em seguir a minha pesquisa sob a orientação desse professor, nem que fosse de maneira
fora da orientação mesmo, mas que ele pudesse me aconselhar, que ele pudesse me mostrar realmente como eu deveria fazer minha pesquisa. Então, foi por isso que eu escolhi essa matéria. Então, ó, eu olhei duas coisas: a linha que eu me enquadrava e o professor que eu queria me aproximar. Dessa forma, fui fazer a disciplina Direito de Família e no segundo semestre fiz a disciplina Direito das Sucessões, com o mesmo professor. E aí, pessoal, depois, quando eu fiz o meu processo seletivo regular, eu fiz também para essa linha. E esse professor, inclusive, estava na banca. E isso, com certeza, fez com que eu ficasse mais à vontade no momento da banca. Porque já era uma pessoa que me conhecia o meu projeto, sabia da maneira como eu gostava de pesquisar. Isso me deixou muito mais confiante. Por isso que a disciplina isolada pode ser um grande abridor de caminhos, abridor de portas. Além disso, na disciplina isolada, eu tive a oportunidade de ser convidada por esse professor para participar de bancas de monografia da graduação, o que contou no meu barema. Também fui convidada a participar da publicação de uma obra coletiva, contribuindo com um capítulo de livro. Isso também contou para o meu barema, para o meu currículo Lattes, para tudo isso. Então, a disciplina isolada é uma forma de você ingressar nesse meio acadêmico que, visto de fora, parece impenetrável, mas a disciplina isolada, na minha opinião, é a forma mais fácil de realmente conseguir penetrar nesse mundo. E aí eu quero seguir para mais uma pergunta aqui que vocês me mandaram, que é: como abater esses créditos? Então, pessoal, como eu disse, diferente do ouvinte que está lá só ouvindo, né, está lá participando informalmente, a disciplina isolada não. A disciplina isolada, você é um aluno formal, você vai estar matriculado, você responde chamada, você vai ter depois o seu certificado. E aí, depois, se você entrar no programa, você pode usar esse certificado para abater os créditos que você usou. O que isso significa? Significa que no mestrado, assim como na graduação, nós temos nós temos a grade de horário na graduação, correto? Então, lá no primeiro período, a gente tem que cursar IED, Filosofia, Direito Civil 1, etc, etc. No mestrado, nós também temos uma grade. Ela não é rígida, igual a da graduação, mas ela obriga que você faça algumas matérias que contam créditos. Então, suponhamos que no final do seu mestrado, você tenha que cumprir 30 créditos. Cada matéria, vamos supor, vale 3 créditos. E então, fazendo essa disciplina isolada antes, você vai conseguir depois, quando você entrar nesse mestrado regular, abater esses 3 créditos que você já fez na modalidade isolada. Olha que maravilha! E se for numa universidade pública, você claramente não vai ter a prestação pecuniária, mas se for numa universidade privada, como é a PUC, por exemplo, a disciplina isolada é paga anteriormente e depois você também abate esse valor do total de parcelas do seu mestrado, o que, vamos combinar, que dá um alívio muito grande, né, nas finanças quando você está lá fazendo esse mestrado. A próxima pergunta que eu recebi foi em relação ao medo da rotina dessa disciplina isolada. Me perguntaram se é muito puxado, como é que funciona. E eu percebi, na verdade, que vocês têm muita curiosidade de saber como que é, né, o dia a dia de um mestrando, como que funciona essa rotina. Então eu vou gravar, assim que eu puder, eu vou gravar, não sei se uma live ou um vídeo aqui mesmo, falando sobre essa rotina como é. E aí, na isolada, o que eu posso dizer é que um pedacinho, né, uma gotinha no oceano da rotina de um mestrando regular. Porque, na verdade, a isolada, em geral, você tem que participar da aula uma vez por semana e fazer as atribuições daquela aula, que normalmente é apresentar um seminário, né, ou seja, dar uma aula uma vez no semestre, apresentar um artigo no final da matéria, né, participar das aulas, só que é uma só. E aí, já que é uma só, isso é bem mais tranquilo do que uma rotina de um mestrando assim, regular realmente. Eu acho que vale muito a pena porque você pode tanto ganhar tempo na sua rotina atribulada, fazendo essa isolada, e também depois, lá na frente, isso te aliviar. Como assim? Como você vai estar fazendo essas matérias antes, você vai estar fazendo ela diluída, né? Uma vez só na semana, durante um semestre,
E depois, lá na frente, quando você fizer o processo regular, você vai ter uma matéria a menos para fazer. Então, lá na frente, no processo regular, sua rotina vai ficar um pouco menos puxada também, o que é muito bom, gente. Realmente faz toda a diferença ter uma matéria a menos depois, quando você já está lá no mestrado regular. E outra coisa que eu acho bom de poder entender nesse momento da isolada, né, sobre a rotina, é que se desde já você acha que está muito puxado, você acha que não vai dar conta, né? Se você acha que você não vai dar conta fazendo a isolada, isso já é um indício de que você tem que repensar os seus hábitos, né? A sua rotina, as suas prioridades de trabalho, né? Familiares, enfim, para ver se depois você realmente vai conseguir fazer esse mestrado. Porque, imagina só, a isolada é uma matéria só. Quando você passa no mestrado, você tem que fazer, vamos supor, mais 4 matérias. Então, imagina. Se você acha puxado uma matéria só, imagina ela e mais 3 outras, até formar essas 4, né? Na PUC o número é esse. Na PUC a gente tem que fazer 4 matérias por semestre. Então, assim, eu acho que é, de fato, um bom treino para onde você quer chegar nesse mestrado depois. E aí, outra pergunta que foi uma pergunta muito interessante que eu recebi, que é se tem que fazer pré-projeto de pesquisa para entrar na isolada. Em geral, não, gente. Em geral, como eu disse, né, no início do vídeo, o processo da isolada é um processo remanescente e bem mais tranquilo. Igual eu falei, na PUC é um processo feito através de uma carta de motivação, né, uma carta de intenção que você manda. Na UFMG, se não me engano, tem essa questão de abordar o professor da matéria, né, para poder ter o aceite dele. Mas em geral não tem que fazer pré-projeto, é bem tranquilo, né? Normalmente esse pedido da isolada ele é deferido. E esse pré-projeto que as pessoas tanto temem são projetos necessários no processo seletivo regular do mestrado, tá? Então é quando você está fazendo o processo seletivo regular, né? Aquelas etapas todas de prova dissertativa, prova oral, análise de barema, análise de projeto. É nesse momento que tem que ter o pré-projeto, tá bom? Inclusive, nem são todas as universidades que têm esse pré-projeto. Aqui em BH mesmo, por exemplo, a faculdade Dom Helder Câmara, que tem mestrado e doutorado, ela não tem pré-projeto na prova do mestrado. Em geral, as faculdades, né, universidades com programas que têm uma avaliação de um conceito do mestrado mais elevado, então, nesse sentido, a gente está falando aqui de programas que têm o conceito 5, 6, né, 7, que é o máximo. Normalmente vão ser programas que vão exigir esse pré-projeto, sim, no ingresso, né, da seleção. Alguns outros programas, né, que são mais iniciantes, né, que ainda estão se consolidando, né, com notas 3, 4, são programas que nem sempre vão ter os pré-projetos, como é o caso desse da Faculdade Dom Helder, que é um excelente programa, mas que não tem projeto. Então, podem ficar tranquilos em relação à isolada, ainda não é a hora de pensar em fazer um pré-projeto, tá bom? O pré-projeto é depois para a seleção regular. E aí, uma outra pergunta que eu recebi foi a seguinte, que é para saber o preço dessa isolada. Como eu disse, né, se for uma universidade pública, não vai ter preço. Você não vai pagar, vai ser completamente gratuito. Mas, no caso da PUC, por exemplo, que é uma universidade privada, né, um programa privado, você liga na secretaria desse programa e eles vão te informar esse preço. Normalmente no site você não encontra essa informação, porque é uma informação muito específica, né, de um processo muito específico da isolada, não é o processo regular, mas ligando na secretaria é uma informação que você tem que exigir que eles te falem, né, porque afinal de contas você é um cliente que está querendo contratar um tipo de serviço, né, ali, educacional, então você tem que saber os termos. E é muito bom porque depois, como eu disse, você consegue abater esse valor também. Então, isso dá um respiro muito bom. Eu mesma consegui abater 2 disciplinas isoladas, o que significa que eu consegui abater 2 parcelas do meu mestrado na PUC. E vamos combinar que foi no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, então isso foi realmente um grande alívio financeiro para mim. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem da isolada, né? Quando se trata de algum programa pago, o fato de você adiantar as parcelas também pode ser uma vantagem, né, considerável, porque vamos combinar, é puxado.
Bom, mas então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido, né, dar uma apanhada aí, passando pelas dúvidas que vocês me mandaram. Espero que seja útil esse vídeo. Se eu ainda deixei de responder alguma dúvida, não tem problema, você pode mandar aqui para mim nos comentários, no meu direct. Eu adoro responder, né? Adoro essa interação. E não se esquece de se inscrever aqui no YouTube e também de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e também de entrar no meu canal do Telegram, que eu mando as oportunidades de publicação exclusivas, tá bom? Um beijo e valeu!